Paz do nosso Salvador e Yahshua Mashiach para todos aqueles que creem no sacrifício do ungido no Calvário. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Tá caindo muito a chuva, eu estou aqui dentro do meu carro, mas eu vou fazer esse vídeo. Vou fazer esse vídeo porque é de muita importância. Nós estávamos falando a respeito de João, capítulo 2, versículo 18 ao 27. Nós lemos a primeira parte. E na segunda parte a gente leu o capítulo 4 de 1 João, do versículo 1 em diante. Eu quero dar seguimento e quero mostrar essa revelação para os irmãos. Observe que no capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se ele procede do Criador, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o espírito do Criador. Deste modo, todo espírito que confessa que Yahshua, ungido, veio em carne, procede do Criador. Mas todo espírito que não confessa que Yahshua, todo espírito que não confessa Yahshua, não procede do Criador. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vos ouviram que está para vir. Agora já está no mundo. Filhinho, vocês são do Criador e venceu, porque aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, pois fala e procede do mundo, e o mundo ouve. Nós vimos do Criador, todo aquele que conhece o Criador nos ouve. Mas quem não vem do Criador não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Observe, irmãos, que no capítulo 2, versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é ungido? Na sua Bíblia está assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Mas como a gente sabe que o nome Jesus também foi trocado, mudado pelos romanos, pelos judeus também, e a palavra Cristo quer dizer ungido. Então observe, vou ler de novo: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é ungido? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem também o Pai. Então observe que se a gente não prestar atenção, a gente vai entrar em contradição. Porque se nós ficarmos olhando para os vídeos que muitas pessoas estão fazendo aí no YouTube, perturbando a mente de um, a mente do outro, dizendo que Macron é o anticristo, que fulano de tal é o anticristo, que Beltrano é o anticristo. O texto diz que muitos têm se feito anticristo. E observe que aqui era no tempo de João. Era no tempo de João. Esse livro foi escrito, irmão, com muito tempo. Tá entendendo? Tinha mais de 90 anos quando ele escreveu isso aqui, depois da morte do Mashiach. Então, naquele tempo de João, João também afirma, né, que o anticristo já estava no mundo naquela época. E na época que João estava, tinha quem? Tinha os romanos e tinha o povo lá de Israel. Agora, quando nós começamos a olhar para o que diz no Evangelho de João, capítulo de número 9 e versículo 22, tem muita gente que não gosta aí do Evangelho de João, mas o Evangelho de João é o que mais revela. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 22. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois este já havia decidido que se alguém confessasse que Yahshua era ungido, seria expulso da sinagoga. Tá vendo? Prestou atenção que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 22?
quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é ungido? Este é o anticristo. Tá vendo? Quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 22, por incrível que pareça, o versículo também é o 22, olha o que diz: seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois estes já havia decidido que se alguém confessasse que Yahshua é ungido, seria expulso da sinagoga. Tá vendo? Então, se nós formos analisar, João revela da onde vem o anticristo. João revela quem é o anticristo e ele mostra. Por isso que eu sempre falo, o anticristo, ele tem que ser um judeu. Ele tem que ser um judeu, não tem que ser um gentio, ele tem que ser um judeu, ainda que não viva em Israel, mas ele tem que ser, vamos dizer assim, convertido ao judaísmo. Entendeu? O anticristo tem que ser um judeu por causa desse texto. Se vocês for ler mais para frente em Epístola de João, diz: sairá de nós, porém não era de nós. Opa, sairá de nós, porém não era de nós. Se vocês olhar para o que diz em João, capítulo de número 12, versículo 42, olha o que diz em João 12, 42. Diz assim, está escrito desta forma: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessava sua fé, com medo de ser expulso da sinagoga, pois preferia a aprovação dos homens do que a aprovação do Criador. Tá vendo? Então quer dizer que aquela cúpula de judeus, aquele povo ali, os religiosos daquela época, tá entendendo? Eles não criam que Yahshua era ungido, e por eles não crer que Yahshua era ungido, eles entregaram a Pilato para ser crucificado. Quando nós olhamos para João 7, 12 e 13, olha o que diz. Mais uma bomba. João 7, 12 e 13. Diz assim. João 7, 12 e 13. Então a multidão, havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom. Outro respondia: não, ele está enganando o povo. 13. Mas ninguém falava dele em público, por medo de quem? De quem? Dos judeus. Quando João diz: sairá de nós, mas não era de nós, está dizendo que o anticristo vai sair do meio do judaísmo, vai sair do povo judeu. Porque está dizendo claramente quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua era ungido. E o único que nega hoje, irmão, que Yahshua é ungido, é os judeus. Os judeus negam que Yahshua é ungido. Os judeus, ele espera um Yahshua, um Mashiach bem Davi, da casa de Davi. Um homem normal, irmão. Um homem normal, um homem que vai dirigir o povo na Cabala, na Torá. Eles esperam um homem normal. Nós esperamos um Cristo glorificado. Um Cristo humano, mas glorificado. Você entendeu? Nós esperamos a segunda vinda do Mashiach. E eles esperam a primeira. Mas eles não creem no mesmo Mashiach que nós cremos. Eles não acreditam. Naquela época eles não acreditavam que o Mashiach era o filho do Criador, irmão. E por eles não crer que o Mashiach era filho do Criador, olha o que está escrito no Evangelho de João 43 em diante. Diz assim, 42. E disse-lhe Yahshua: se o Criador fosse o pai de vocês, me amaria, porque eu vim do Criador, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Tá vendo, irmão? A quem e quer realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Tá vendo? Pois não há verdade nele quando ele mente e fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo? No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade.
qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence ao Criador, ouve o que o Criador diz. Vocês não ouvem, porque não pertence ao Criador. O que é que a gente está lendo aqui? Quem é João, primeira epístola universal de João, capítulo 4. Quem é do mundo, ouve do mundo, aceita do mundo, entendeu? Mas não vai nos ouvir. Mas quem é do Criador nos ouve. Irmãos, nós descobrimos da onde vem o anticristo por 1 João, capítulo 2, versículo 18 em diante. 1 João, capítulo 4 em diante, nós descobrimos quem é, da onde vem o anticristo. Porque o único povo naquela época que negou que o Machia era o filho do Criador, foi o povo, foi os judeus. Foi os judeus, tudo bem. Tem um povo árabe também não crê que Cristo é, o povo de Israel não crê que Cristo é o filho do Criador. Crê que ele é um homem normal, tá entendendo? Crê que ele é um profeta. Você entendeu? Mas não crê que ele é o filho do Criador. Nós crê que ele é o filho do Criador, mas o povo judeu não crê. Não crê. E por que não crê? Olha o que diz o texto. A gente tem que prestar bastante atenção nessas coisas. Primeira Epístola Universal de João. Não estou sendo repetitivo, irmãos. Mas isso é de muita importância. Sabe por que a pessoa pede revelação? Porque não quer ouvir a verdade. Capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é ungido? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E eu pergunto, e os judeus não negou o Filho? Se eles negou o Filho, não tem o Pai. O próprio Cristo diz para ele aqui no Evangelho de João: se o Criador fosse o vosso Pai, certamente me amaria. E ele estava falando para quem? Ele estava falando para os judeus. Porque a minha linguagem vocês não podem aceitar. Aí ele diz, nós temos um pai que é Abraão. Cristo disse, se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Vós tem para o pai o diabo, que satisfaz o desejo do vosso pai. Foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não há verdade nele, quando prefere falar que é ele próprio, porque é o mentiroso e é o pai da mentira. E mesmo assim a gente está caçando agulha no palheiro, né? Como meio um monte de gente aí, Macron, fulano de tal, é Putin. Irmãos, o anticristo sai do meio do povo judeu, região do Oriente Médio, ou que ele seja convertido ao judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo, irmão, está amaldiçoado. Está amaldiçoado. O judaísmo está amaldiçoado. Cristo já se fez maldito por nós. O povo agora está atrás de que volte o terceiro templo. Nós é o terceiro templo. O povo é o terceiro templo. O povo é o terceiro templo, irmão. O anticristo vai profanar o santuário. Qual é o santuário? Quando Cristo diz lá em Mateus capítulo 24, quando vê a abominação, versículo 15, quando vê a abominação, o sacrilégio de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, que entenda. Onde é o lugar santo, irmão? Por que tanta preocupação em aplicar a picada da serpente no povo? Por que essa preocupação de estar, entendeu? Para aplicar essa picada da serpente na população? Qual é o objetivo de colocar esse veneno da serpente, essa picada venenosa, mortal, entendeu? Na humanidade? Qual é o objetivo, irmão? É profanar o santuário do Criador, que é o nosso corpo, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 em diante. Nós é o santuário, esse é o santuário que ele quer profanar. E vai profanar porque o santuário de toda a humanidade também é do Criador. Por isso que a palavra diz claramente, quem destruir o santuário do Criador, o Criador vai destruir, porque o santuário do Criador, que sois vós, é santo. É santo. Quando você vê a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, aí eles ficam preocupados com o terceiro templo. Irmão, o terceiro templo é engano. Terceiro templo é engano. Olha o que está acontecendo, irmão. Não vai ter o terceiro templo em Israel, e mesmo assim, se tiver o terceiro templo em Israel, o sacrifício do Machia vai cair por terra, irmão. Se tiver o terceiro templo em Israel, tudo aquilo que Cristo fez vai cair por terra? Irmão, não vai ter. Por quê? Porque tudo aquilo que tinha na antiga aliança, o tabernáculo, o santo do santo, a pia, o lavatório, a porta, o pátio,
o lugar do sacrifício, tudo aquilo ali se cumpre em Cristo, irmão. Tudo aquilo ali se cumpre na pessoa de Yahshua Mashiach. Tudo aquilo ali, o véu, o lugar santíssimo, a pia de lavar, irmão, representa o novo nascimento, tá entendendo? A porta representa o que é a entrada, aceitar o Mashiach como Salvador. O lugar do sacrifício, aonde está ali colocando, levando os animais para ser sacrificado, representa o quê? O sacrifício do Mashiach no Calvário, entendeu? O Santo do Santo representa o quê? Representa nós, né? Tendo acesso ao Pai por através do Mashiach. É isso. É isso. Tudo aquilo ali se cumpriu em Cristo. Acabou. E agora eles querem voltar a levantar o terceiro templo, voltar ao sacrifício de animais. Não, irmão. O sacrifício não. Se você ler Malaquias capítulo 1, capítulo 1 do versículo 6 em diante, acabou. Acabou esse negócio de sacrifício de animais. Acabou esse negócio, isso aí acabou. Porque o Criador deixa bem claro no versículo 11 em diante, Malaquias capítulo 1, versículo 6, mas no versículo 11 em diante ele diz: pois desde o Oriente ao Ocidente grande será o meu nome entre as nações, entre os gentios, grande será o meu nome entre as nações, entre os gentios, e em todo lugar vai me oferecer sacrifício. O gentio sacrifica animais? O gentio sacrifica animais? Não, o gentio só prega o evangelho e ora. Sacrifício ali é a convenção de alma que Tiago disse: aquele que fizer convencer do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma vida, e multidões dos seus pecados serão perdoados. Quando se oferecia um sacrifício de animais, a pessoa estava tendo seus pecados expiados. Quando você converte um pecador para Yahshua Mashiach, você está recebendo também, multidões dos seus pecados está sendo perdoado, e você está salvando da morte uma vida. Tá entendendo? Vai voltar isso de novo? Não, irmão. Ele se deu uma... O sacerdote tinha que entrar todo ano no Santo do Santo, uma vez por ano, o sumo sacerdote, além de que o sacerdote fazia o serviço todo dia, né? Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todo dia tinha que fazer o serviço do santuário, mas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e não sem sangue, fazia expiação por ele e pelo povo. Depois que o povo tinha os pecados perdoados, ia para onde? Para a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. Tá entendendo? Que é as festas das semanas. O que é que acontece com Cristo? Cristo já se deu uma vez só e fez um sacrifício perfeito, como diz o autor hebreu. Um sacrifício perfeito. Por isso que a gente não pode profanar, voltar a crucificar o Filho do Criador através do pecado, irmão. É isso que a Bíblia revela. É isso que a Bíblia mostra. Então vamos entender essas coisas. Vamos entender. Qual foi o povo que negou que Yahshua era ungido? Os judeus. Qual é o povo que esconde o nome do Criador e do Filho? Os judeus. O Criador não aceitava o nome do Mashiach, porque Yahshua. Então é por isso que eles ficavam indignados. Tu és o Filho do Criador? Tu és o Filho do Criador? Tu és o Filho do Criador? E ele era o Filho do homem. Sempre afirmou: Filho do homem, Filho do homem, Filho do homem, Filho do homem. Irmãos, isso tem uma profundidade que a minha mente não consegue gerir. Então aqui a gente vê da onde vem. Depois de derrubar o poder do povo santo, essas alianças, irmão, escute bem, essas alianças que esse povo vai fazer, como está lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, eles não querem entender isso. Fica pensando que a aliança vai ser sempre só com os judeus e que na metade da semana vai quebrar a aliança e vai se declarar que ele é Deus. Não, não tem nada disso não. A aliança que é feita por 7 anos, ela já está feita, irmão. Ela já está feita. A única coisa é que na metade da semana começa a grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, ele vai se revelar ao mundo. O homem do pecado vai ser visível ao mundo. Agora ele é invisível, porque os líderes estão trabalhando